Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Sheikh Fahmy hoje novamente escolhe o tema da sua khutbah, levando em consideração que o conflito ainda segue na Palestina e só aumenta a escalada de violência promovida pelo Estado de Israel contra os nossos irmãos lá na Palestina. O Sheikh fala hoje sobre o incidente de Rajia, que era uma região entre as cidades de Meca e Medina, onde um grupo de muçulmanos foi assassinado. E a gente começa lembrando de 3 versículos do Alcorão Sagrado que foram revelados antes desse acontecimento, após uma das batalhas, a Batalha de Uhud. A Batalha de Uhud, que aconteceu no 3º ano da Hijra. A Batalha de Uhud aconteceu no mês do Shawwal, ou seja, o 10º mês do ano do calendário islâmico, após o mês do Ramadã. E essa é uma batalha importante, porque nessa batalha os muçulmanos foram derrotados pelos Quraysh, pelos seus inimigos idólatras. Isso estimulou então as demais tribos árabes inimigas dos muçulmanos, encorajou para que eles também se motivassem a promover os seus ataques contra os fiéis. No ano seguinte, no ano 4, no mês Safar, o 2º mês do calendário islâmico, então acontece esse episódio, portanto, 4 meses após a Batalha de Uhud. E Deus Todo-Poderoso revelou no Alcorão Sagrado os seguintes versículos: E quantos profetas existiram, junto dos quais numerosos devotos combateram, e não se desanimaram pelo que os alcançara no caminho de Deus, nem fraquejaram, nem se humilharam, e Deus ama os perseverantes. E seu dito não foi senão dizerem: Senhor nosso, perdoa-nos os delitos e os excessos em nossa conduta, e torna-nos firmes os passos e socorre-nos contra o povo renegador da fé. Então Deus concedeu-lhes a retribuição da vida terrena e a aprazível, a feliz retribuição da derradeira vida, e Deus ama os benfeitores. Esses 3 versículos relatam para nós quantos fiéis, quantos crentes estiveram juntos de seus profetas, seguindo os seus passos, enfrentando a própria morte pela justiça, pela fé, pela crença em um Deus único todo-poderoso, não aceitando a opressão, sem medo algum. Essa é a fonte da coragem deles, a luta pela justiça. E com toda humildade, eles fazem as suas súplicas a Deus, pedindo simplesmente que perdoem as suas falhas, os seus delitos, os seus erros. Glorificado seja Deus. Olha o perfil do crente, do fiel. Olha a humildade da pessoa que crê verdadeiramente em Deus, que não espera e não busca nada dessa vida material e passageira. A gente entra então nesse episódio que aconteceu em Rajia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, enviou um grupo de 10 companheiros, liderados por Asim bin Thabit. Asim, que era da tribo dos Ansar, era de Medina. E por que o profeta enviou esses 10 homens, gente? Porque, de um lado, a gente tem narrações, uma narração que diz, por conta desse período em que os inimigos do Islã se sentiram encorajados a atacar os muçulmanos,
O profeta então se antecipou e ordenou, enviou esse grupo de homens para de fato averiguarem, verificarem se havia uma dessas tribos, Banu Lihyan especificamente, que se preparava para atacar os muçulmanos. E uma outra narração diz que essa mesma tribo pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam que enviasse um grupo de companheiros que ensinassem a eles o Islã. Em outras palavras, gente, tanto uma narração como outra, nós temos um grupo de 10 homens, 10 pessoas que não foram àquela localidade, àquela tribo buscando combate. Eles não foram lá para lutar, eles foram ou para verificar se de fato essa tribo se preparava para um combate, para uma guerra, ou ensinar essa tribo sobre o Islã. Simplesmente isso. E essa tribo, quando tomou conhecimento então da aproximação desses 10 companheiros, desses 10 homens, eles enviaram nada menos do que 100 arqueiros. 100 arqueiros que perseguiram os 10 e foram seguindo os seus rastros até que os encontraram. E os 10 se refugiaram então no alto de uma montanha, porque entenderam que os 100 homens ou mais de 100 homens vieram para de fato matá-los. Os 100 ou mais de 100 cercaram esse grupo de 10 companheiros, de 10 muçulmanos, e ofereceram para eles a rendição. Vocês se entregam e nós fechamos aqui um pacto, uma promessa. Vocês não serão mortos. Não vai acontecer absolutamente nada com vocês, vocês serão mantidos apenas como cativos, prisioneiros. Asim não aceitou. Ele que liderava esse grupo falou: de jeito nenhum, eu não aceito ficar sob a proteção de um descrente. Porque no fundo ele sabe que aquela proposta não é verdade. Então, de maneira alguma eu posso aceitar isso. De imediato, esses arqueiros começaram então a atacar os muçulmanos e mataram 7 deles. 7 foram martirizados, incluindo o próprio Asim bin Thabit. Sobraram, portanto, 3 homens: Khubayb bin Adi, Zayd bin Dithna e um terceiro homem que não foi mencionado por nome. Quando eles desceram, os arqueiros, já soltando as cordas que amarravam as suas flechas, já foram para cima amarrando as mãos dos 3. Justamente esse terceiro homem que não é mencionado por nome, ele percebeu, entendeu que aquela conduta, que aquela iniciativa não tinha nada a ver com a proposta de paz que eles ofereceram. E ele falou: não, isso eu não aceito. Eu estou junto com aqueles meus companheiros, se referindo aos que foram assassinados. Então, eles arrastaram esse homem, espancaram-no até a morte. Khubayb e Zayd foram então levados até a cidade de Meca, onde seriam vendidos como escravos. Quem é que estava em Meca, gente? Os Quraysh, as tribos quraishitas, os primeiros e mais fortes inimigos dos muçulmanos. Uma das famílias de Meca, quando viu que Khubayb era um dos prisioneiros, eles foram e compraram Khubayb. Por quê? Porque o chefe da família, o pai deles, havia sido morto por ele na batalha de Badr, a primeira batalha que os muçulmanos travaram contra os idólatras. Foi antes da batalha de Uhud, portanto, e era uma batalha bastante simbólica para o muçulmano, porque era um grupo, como o Sheikh já havia mencionado anteriormente, de pouco mais de 300 muçulmanos, um exército minúsculo, 313, 315 companheiros, contra um exército de pelo menos 1000 homens, mais do que o triplo. E os muçulmanos saíram vitoriosos. Os Quraysh, obviamente, guardaram ódio e raiva e desejavam o quê? Vingança. Ora,
um exército luta contra o outro numa batalha e as pessoas guardam o desejo de vingança pela morte dos seus entes queridos dentro de uma batalha. Então aproveitaram essa oportunidade em que o Jobaib aparece preso, cativo, e compram-no com a intenção de que ele fosse assassinado, de que ele fosse morto. Como eles fizeram isso? Divulgaram para Meca, divulgaram para toda a cidade: olha, nós estamos aqui com o Jobaib, prendemos o Jobaib, aquele que matou um dos nossos. E essa palavra correu por alguns dias, para que eles pudessem juntar um número máximo de pessoas e assistissem então à sua execução. Jobaib, como cativo, ele pediu para que fosse concedida a ele a oportunidade de ele se limpar, se lavar, raspar os seus pelos do corpo. Então foi dada para ele por uma das senhoras dessa família uma navalha pequena, uma lâmina pequena. Ela não percebeu, desatenta, que o filhinho pequeno dela se aproximou do Jobaib enquanto ele estava sentado e já com a navalha na mão. O que é muito comum, um adulto, uma criança vem até a sua perna, esse homem pegou a criança e colocou no seu colo, colocou sentado sobre a sua perna. Quando a mãe viu, olhou e viu o filho dela no colo dele e na sua mão a navalha que ela tinha acabado de entregar, a expressão de medo, primeira coisa obviamente que deve ter vindo à cabeça dela: ele vai matar o meu filho, ou ele pode usar o meu filho como uma possibilidade de fuga, vai negociar a saída dele daqui, vai ameaçar o meu filho de morte. Jobaib olhou para ela e percebeu exatamente isso, essa expressão, esse medo, esse desespero da mãe, e pergunta: você tem medo de que eu mate o seu filho? Eu nunca faria uma coisa dessas. Um muçulmano não mata criança. Um crente que teme a Deus não mata uma alma, não mata uma criança, não mata uma mulher. Hoje nós vemos e assistimos o Estado de Israel matando milhares e milhares de crianças palestinas com simples desculpa, se é que isso serve como justificativa, de que no futuro, se nós deixamos essas crianças vivas, quando se tornarem adultos, eles serão os inimigos que vão nos atacar para vingar a morte dos seus pais e das suas mães. E as pessoas acham normal esse tipo de argumento, algo maléfico, desumano. Obviamente, Jobaib devolveu o filho a essa mulher, não fez absolutamente nada com ele, e ela relata que ele foi o melhor cativo que eles tiveram. Ela nunca tinha visto um prisioneiro assim, e ela até menciona que num determinado momento, ele com as suas mãos acorrentadas, amarradas, ela viu um cacho de uvas na mão dele, numa época em que não haveria frutas em Meca. Nós, como muçulmanos, não dizemos que isso é um milagre de Deus, porque o milagre é algo específico aos seus profetas, aos profetas e mensageiros que Deus enviou. Mas quando algo assim acontece com uma pessoa virtuosa, crente, religiosa, nós dizemos que isso é uma generosidade, algo que Deus concedeu a essa pessoa para honrá-la, uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, baraka, que ele tinha comida, fruta, numa época em que não havia frutas. Chegou o dia então que levaram Jobaib para sua execução. Ele não poderia ser morto dentro da cidade de Meca, porque isso era também algo de costume dos idólatras, que uma pessoa não fosse assassinada na região de Meca por ser considerada sagrada. Então eles levaram ele fora dos limites da cidade. Quem é que chega então naquele momento da execução, gente? Ninguém menos do que Abu Sufyan, mas que naquele ano, a gente ainda está falando do 4º ano da Hijra, o 4º ano da imigração, Abu Sufyan ainda não tinha abraçado o Islã.
E na frente de todos os presentes, ele pergunta ao Khubayb: Khubayb, você aceita a seguinte proposta? Se o seu profeta, se nós trazemos aqui Muhammad, que eles não consideravam profeta, se Muhammad está aqui no seu lugar para morrer, enquanto você está na sua casa com a sua família, livre de perigo, você aceita isso? Você aceita essa troca? O que foi que Khubayb respondeu? Ele falou: eu não aceito estar em minha casa, em segurança com a minha família, e o nosso profeta ser machucado, atingido, mesmo que seja por um mero espinho de uma planta, um espinho tocar o seu corpo. Eu não aceito. Eu prefiro a minha própria morte do que um simples espinho tocar o corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan fala então que ele nunca viu nunca viu um líder, nunca viu uma liderança tão amada pelos seus seguidores como o profeta, ou no caso que ele não considerava profeta, ele disse como Muhammad é amado pelos muçulmanos. Esses eram os muçulmanos daquela época. Esses eram os muçulmanos daquela época. E antes da sua execução, Khubayb pede então permissão para que ele rezasse 2 rakaitain, fizesse uma oração. Eles concederam. Ele fez a sua oração bem curtinha e disse ainda: eu fiquei preocupado de vocês achassem que eu temo a minha própria morte se eu esticasse a minha oração. Por isso ele fez uma oração curta. O muçulmano não teme a sua morte. Ele ainda diz, ele faz um duá, um pedido, uma súplica a Deus Todo-Poderoso. E o Sheikh menciona, se vocês lembram da khutbah da semana passada, em seu discurso, quando ele falou sobre a importância do duá, a importância da súplica, que as pessoas não devem abandonar as suas súplicas. Isso é uma forma de adoração, é algo prático, diário, constante, para ninguém falar: oh Allah, oh meu Deus, a gente está suplicando há 3 semanas que o Senhor proteja e resgate os nossos irmãos lá na Palestina, e a gente desiste porque durante 3 semanas eles continuam sendo massacrados a todo momento. Nós não desistimos da nossa súplica, nós confiamos em Deus. Então Khubayb, naquele momento em que ele sabia que ele ia morrer, ele ainda fez uma súplica. São os seus instantes finais nessa vida, e ele pede a Deus que contabilize, conte cada um desses incrédulos, cada um desses descrentes, cada um desses assassinos, e finde a sua vida, que mate cada um deles. E ele ainda complementa com um poema dizendo que, como muçulmano, ele não teme o martírio, ele não teme a sua morte, porque essa morte vem pelo seu amor a Deus, vem pela causa de Deus, e que Deus abençoará cada parte do corpo dele que for machucada, atingida pelos seus inimigos. Esse é o perfil do muçulmano. Então eles vão e executam Khubayb. O que aconteceu com os muçulmanos, obviamente, chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele transmitiu aos seus companheiros. E daquele momento em diante, gente, saibam que essa oração que o Khubayb fez foi determinada então pelo profeta sallallahu alaihi wasallam como sunnah. Isso agora passa a ser uma prática dos muçulmanos, recomendada, sunnah, parte da nossa tradição, que uma pessoa mantida como cativa, um prisioneiro, previamente à sua execução, ele reze então, ele peça, faça a sua oração a Deus de 2 rakás. Isso passou a ser sunnah. E da mesma forma, gente, os muçulmanos, como sabiam muito bem da maldade e da crueldade dos seus inimigos idólatras incrédulos, que eles pegavam o corpo do muçulmano falecido e cortavam, esquartejavam. Então Asim bin Thabit, quando ele estava lá na montanha, prestes a morrer, ele também fez o seu duá, pedindo para que o Allah subhanahu wa ta'ala, para que Deus protegesse também o seu corpo
dos incrédulos. E o que aconteceu? Quando o povo de Meca ficou sabendo, os Quraishitas ficaram sabendo que o Asim tinha sido martirizado, estava morto, seu corpo estava lá na montanha, lançaram então uma recompensa para as pessoas que fossem até lá e trouxessem a sua cabeça, cortassem a sua cabeça, para que eles pudessem mostrar para a população, está aqui a prova de que de fato o Asim morreu, como vingança, como um ato de crueldade. Por quê? Porque ele matou um dos nossos líderes, matou em batalha, não matou com traição, com um golpe, não, matou dentro do campo de batalha. Foram então atrás do corpo do Asim. Quando chegaram lá, Deus mandou um enxame de abelhas, de vespas, que protegeu o seu corpo durante todo o dia, eles não conseguiam se aproximar dele. E a intenção deles era tão ruim, que em outra narração é dito que eles queriam também serrar o crânio dele ao meio e usá-lo como um recipiente para que eles pudessem beber dele. Isso é algo além da barbárie. Pensaram então, vamos esperar o anoitecer, aí as abelhas ou as vespas vão embora e a gente pode cortar a cabeça dele fora. Anoiteceu de fato, os insetos saíram, Deus manda então uma chuva fortíssima, um temporal, que arrasta, leva o corpo dele embora e se mistura com a terra e fica soterrado, e ninguém mais tem acesso a ele, não sabe onde foi parar o seu corpo. Sheikh Fahmy trouxe para nós hoje esse relato desse incidente, desse ocorrido, desse episódio, desse ataque na região de Ar-Rajia, entre Meca e Medina. Essa é uma história pequena, dentre as muitas histórias que a gente tem dos companheiros, dos muçulmanos, que acompanharam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todas as suas lutas e batalhas, que sirva de lição para nós, para que nós não tenhamos nunca medo, para que o muçulmano sempre ande com a sua cabeça erguida, para que o muçulmano tenha orgulho da sua religião, tenha coragem pela sua fé verdadeira, e se levante e nunca aceite os absurdos que se cometem contra os muçulmanos. E tudo o que acontece hoje, infelizmente, é também culpa e responsabilidade nossa, porque nós nos afastamos da nossa fé, e isso enfraquece a nação islâmica e fortalece todos aqueles que odeiam os muçulmanos ou veem nos muçulmanos algo ruim, um povo inimigo. Nós também somos seres humanos, somos criaturas de Deus, seguimos e acreditamos em um Deus único, todo-poderoso, não somos melhores nem piores do que ninguém. Ninguém tem o direito de fazer o que estão fazendo na Palestina. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e das irmãs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.